E obviamente isso é uma coisa, é a nossa rotina. Quer dizer, o paciente quando procura o cirurgião bariátrico, a maioria já vem decidida, ou vem por indicação, ou vem por decisão própria, mas eles vêm decididos a fazer a cirurgia. Então, é nesse momento que nós temos que entender quais são os anseios desse paciente e explicar. Porque muitos acham que a cirurgia vai ter um efeito imediato, muitos acham que a cirurgia é um procedimento mágico que opera e acabou o meu problema, e que a cirurgia não é fácil, obviamente. Importante sempre o consentimento, pegar o consentimento no preparo desse paciente. É importante, não adianta só explicar, nós temos que ter o consentimento por escrito e que a família, inclusive, assine esse consentimento e tenha esse conhecimento do procedimento. Essa é um exemplo, quer dizer, dizendo, né, a técnica que vai ser submetida, quais são os benefícios desse tratamento, quais são as chances de complicação, que esse paciente foi informado e está assinando por livre e espontânea vontade. E como é o preparo? Bom, o doutor Daniel falou muito bem da parte da anamnese do paciente obeso. Isso é extremamente importante. Realmente, as consultas de obesidade hoje duram, a gente vê, duram mais de uma hora hoje é pouco, até você fazer essa anamnese completa. É importante identificar quais são os hábitos alimentares desse paciente. Um paciente hiperfágico, ele tem um resultado diferente de um paciente beliscador, um paciente que come doce. Eu não vou indicar, por exemplo, uma banda gástrica para um paciente beliscador, um paciente que come doce. Vou procurar outro tratamento. Esses pacientes eles têm um número de comorbidades extremamente elevados, eles têm uma fisiologia totalmente alterada, tanto do ponto de vista ventilatório, quanto circulatório, metabólico, vascular. Então é importante que nós façamos uma investigação extremamente detalhada. Dentre esses exames, cabe mencionar todos esses pacientes. Nós pedimos endoscopia para detectar alguma alteração do estômago ou esôfago, enfim, alguma patologia gástrica que possa contraindicar o tratamento cirúrgico. Falamos dos problemas ventilatórios, então é solicitada espirometria para todos esses pacientes. Polissonografia, a apneia do sono é um problema extremamente grave em alguma parcela, em muitos desses pacientes. É um exame que é feito seletivamente, mas hoje com a incidência de apneia do sono, cada vez mais a gente tem pedido os exames. E a parte de exames laboratoriais, inclusive com dosagem hormonal, excluir patologias endocrinológicas que possam estar contribuindo para o problema da obesidade, afastar carências de vitaminas que possam ainda serem agravadas depois da cirurgia. Então tudo isso deve ser abordado no preparo desses pacientes. É o que eu falei, é uma doença extremamente grave, é uma doença extremamente complexa que precisa de uma série de profissionais envolvidas para que nós possamos oferecer o melhor tratamento. Em vermelho estão as avaliações, enfim, o acompanhamento que é fundamental, inclusive do ponto de vista legal, enfim, para a autorização do procedimento. Hoje, a avaliação psicológica, afastando-se distúrbios psiquiátricos, entendendo, identificando que o paciente está consciente, é capaz de entender, compreender o tratamento ao qual vai ser submetido, é imprescindível para a autorização desse procedimento por meio das seguradoras. A avaliação nutricional, inclusive identificando os vícios, inclusive mostrando a esse paciente como vai ser essa recuperação. A nutricionista nesse ponto tem um papel importantíssimo. E o endocrinologista aqui também, inclusive hoje, por aspecto burocrático, tem que ter a curva de peso, mostrando que o paciente tem uma falha ao tratamento clínico por pelo menos 2 anos. Enfim, isso é importante. Avaliações de cardiologista, pneumologista, cirurgião vascular, também quando necessárias, e o acompanhamento da fisioterapia.
Perder peso pré-operatório é fundamental, é imprescindível, é importante. Eu acho que a perda de peso pré-operatório é fundamental, mas nem sempre nós conseguimos fazer isso. É óbvio que no Hospital das Clínicas, onde a lista de espera é extremamente grande, está sobrecarregado, o paciente ele tem um tempo até ser submetido à cirurgia. Então, próximo à data da cirurgia, esse paciente é submetido a uma série de palestras, tanto com enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, que vai orientar ele nesse processo em torno da cirurgia. E é nesse processo, nessa etapa que nós orientamos esse paciente a perder peso. Hoje, em torno de 2, 3 meses é quanto os pacientes, é esse período perioperatório que o paciente acompanha lá no hospital, e é nesse período que nós encorajamos ele a perder mais peso. Seja só com nutrição, com atividades coletivas, atividades físicas coletivas, seja com tratamento medicamentoso. Agora, isso não é a realidade, por exemplo, do consultório. No consultório nós temos pacientes não tão obesos, ou seja, com um grau de complicação muito menor, e que não têm essa disponibilidade ou querem operar logo. Então nós sempre orientamos, é desejável, é desejável. Então, por exemplo, nesse caso, nós temos esse paciente aqui, paciente obeso, diabético, hipertenso, ele já tinha diversas cirurgias prévias. Veja que a circunferência abdominal dele é extremamente elevada, né? Em relação à relação tórax-abdômen aqui, dá para ver que esse paciente tinha uma série de problemas, inclusive ventilatórios, foi internado com fibrose pulmonar, enfim, é um paciente muito grave. Esse paciente foi submetido à perda de peso pré-operatório, perdeu em torno de 30 quilos, e mesmo assim a gente vê que a circunferência abdominal dele, isso no pós-operatório imediato, era muito elevada. Esse paciente é diferente dessa paciente. Então, esse paciente é óbvio que há necessidade de uma perda de peso. Nós sabemos que a perda de peso ela vai promover uma redução, uma melhora das comorbidades, dos parâmetros metabólicos, diminuindo assim o tamanho do fígado, por exemplo, facilitando o ato cirúrgico. E um ato cirúrgico rápido, eficaz, ele está associado a uma menor incidência de complicações pós-operatórias do que essa paciente, por exemplo, que aqui não precisou perder peso nesse caso. Então, o que eu falei, as atividades coletivas de estimular a prática de educação física, essa aqui é um exemplo que nós fazemos, ou ainda a perda de peso através da colocação do balão. Eu comentei do balão intragástrico, ele, como eu tinha comentado, é um procedimento temporário, ele é colocado e fica aproximadamente 6 meses, promove uma perda de peso mais discreta, mais tímida, e é um procedimento transitório, um tratamento transitório, uma vez que nós tiramos esse dispositivo e o paciente tende a reganhar o peso. Então, ele é bem indicado nesses pacientes de alto risco, em que o tratamento cirúrgico ele acarreta um risco extremamente elevado. Então, a perda de peso aí, ela é fundamental. Aí, nós trabalhamos com três hipóteses, né? Quando que indicamos, nos pacientes que têm indicação, quando nós postergamos o tratamento e quando nós contraindicamos. O Dr. Daniel comentou, né, já isso é consenso, o índice de massa corpórea acima de 40, ou o índice de massa corpórea acima de 35 com alguma doença associada. Obviamente que todos os pacientes têm que ter compreendido e aceitado esses critérios, né, de seleção e preparo, estão cientes do tratamento a qual serão submetidos. E quando nós postergamos o tratamento, pacientes com alterações psicoemocionais, então é difícil identificar? É difícil identificar. Por isso, o profissional que vai estar mais habilitado para isso é o psicologista, é o psicólogo. E isso, identificado, ele vai obviamente pedir uma avaliação psiquiátrica, um tratamento antes da cirurgia.
Pacientes com risco cirúrgico elevado, aquele senhor que eu ilustrei para vocês, por exemplo, ele vai ser submetido a uma perda de peso, então não vamos operá-lo no primeiro momento. Se tem dúvidas em relação à seleção, se não conseguiu entender o procedimento, tem que ser orientado, tem que passar novamente com todos os profissionais envolvidos até que haja um comprometimento, enfim, um esclarecimento do tratamento. Contraindicação, o índice de massa corpórea abaixo de 35 é uma contraindicação, aqui no Brasil é uma contraindicação, isso tem mudado, por exemplo, nos Estados Unidos foi aprovado recentemente o uso da banda gástrica ajustável para pacientes com índice de massa corpórea entre 30 e 35 com alguma comorbidade. Então, isso obviamente que tem todo um cunho da indústria junto, né, do fabricante do dispositivo, mas isso é um primeiro passo. É o primeiro passo para a ampliação das técnicas do tratamento cirúrgico para esses pacientes obesos leves, com obesidade grau 1. Obviamente que já teve, inclusive, declarações, enfim, de sociedades internacionais com relação a esse tratamento cirúrgico em que é aceitável do ponto de vista de pesquisa, ou seja, estudos ainda estão sendo realizados, não é um consenso, não está aprovado, mas hoje já se tem falado em cirurgia para tratamento do paciente diabético com o índice de massa corpórea entre 30 e 35. Paciente com risco cirúrgico muito elevado, obviamente que está contraindicado. Precisamos melhorar, precisamos submetê-lo à perda de peso pré-operatória, compensar as doenças associadas. Dependentes químicos, álcool, drogas, também contraindicamos, e essa incapacidade de compreensão, uma vez já tentado várias vezes esclarecê-lo quanto ao procedimento. É isso. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Me chamo Adriano, eu sou psiquiatra, psicanalista e trabalho lá no departamento de psiquiatria da Unifesp. Agradeço e parabenizo meu colega e amigo Abrão. O Abrão tem a delicadeza e a clarividência de incluir temas ligados à saúde mental dentro dos encontros clínicos. É um prazer para mim estar com os clínicos, eu aprendo muito com os clínicos, trabalho junto com os clínicos, lá na Unifesp, inclusive, sou rodeado por clínicos. E essa compreensão integrada entre saúde mental e a clínica como um todo é uma questão absolutamente irreversível, eu poderia dizer. A gente poderia, dentro de uma reflexão livre, considerar para vocês que dados da Organização Mundial de Saúde, em 2004, colocam que entre as 10 doenças que mais causam incapacitações na população mundial, 3 são de saúde mental: depressão, uso e abuso de substâncias e transtornos mentais ligados à violência. Por que eu estou falando isso? Para vocês perceberem, né, a importância dos aspectos mentais dentro de qualquer avaliação clínica, em qualquer situação. Né? Como o doutor Pedro colocou, o doutor Daniel colocou, se a minha memória não estiver me traindo, as causas psicossociais, se eu não me engano, é a terceira causa de impacto na obesidade dentro de uma tela que o doutor Daniel colocou.